Nunca se falou tanto da China quanto desde o começo do ano. Por conta da pandemia de Covid-19, o gigante asiático ganhou um destaque global ainda maior que o que naturalmente já tem. É alvo de todo tipo de teorias da conspiração por ter sido o país onde o novo coronavírus surgiu e pela guerra particular contra ele do presidente americano Donald Trump, que busca a reeleição. A despeito de tudo isso, a China foi um dos primeiros países do mundo a relaxar as medidas de distanciamento social, que, aliás, lá foram muito mais duras que aqui, não? E por isso mesmo, duraram menos de um mês. Hoje o país é um dos que lideram a corrida por uma vacina contra o vírus. Eles também desenvolveram hábitos e tecnologias que podem ser muito úteis no mundo pós-pandemia, inclusive para nós. O que os chineses estão fazendo que nós podemos copiar? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A China é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo, não? O país asiático tomou essa posição dos Estados Unidos em 2009 e não perdeu mais. Segundo o Ministério da Economia, em 2018, o comércio entre China e Brasil foi de 98,6 bilhões de dólares, com superávit para o Brasil de 29,2 bilhões de dólares, ou seja, vendemos para a China mais do que compramos de lá. Já foi o tempo em que a China era um mero reprodutor de versões baratas e de baixa qualidade dos produtos ocidentais, os chamados Xing-Ling. Sim, a China ainda exporta todo tipo de quinquilharia para o mundo todo, mas o país é hoje dono de umas indústrias tecnológicas mais pujantes do planeta em todos os segmentos. No mundo pós-pandemia, pelo menos para eles, algumas novidades podem indicar caminhos a ser seguidos por outros países. Um estudo realizado pela consultoria Inovásia entre 2 de abril e 15 de junho identificou várias dessas inovações. Uma delas é o pagamento digital pelos celulares. Em uma época em que o contato se tornou um fator potencial de contágio, até o cartão de crédito nas mãos de um lojista ou entregador é visto com receio por alguns. Portanto, os meios digitais de pagamento crescem fortemente e os pagamentos por aproximação do celular estão consolidados lá. E aqui no Brasil, isso ainda está começando, Os super apps chineses como o WeChat e o Alipay concentram o processo, algo que também está engatinhando aqui com as operações locais. Dessa forma, dinheiro em papel é cada vez mais raro na China, o que é muito bem-vindo, porque as notas sempre foram instrumentos de propagação de doenças, e não só de Covid-19. Na mesma linha, empresas que ofereçam produtos que não exijam contato com o público ganham espaço. Até o mundo do trabalho deve ir por esse caminho com menos reuniões em salas fechadas, por exemplo. Aliás, trabalho remoto sempre rejeitado por muitos não se tornou uma possibilidade real e vantajosa. O mesmo se observa com o ensino à distância. Mesmo com as escolas reabrindo por lá, parte do público preferiu continuar com as aulas online. A tecnologia ela é essencial nesse ponto, com a adoção de equipamentos que ajudam em atividades como telemedicina, por exemplo, além de realidade virtual e realidade aumentada. O varejo também se beneficiou da tecnologia, não apenas pelo crescimento explosivo do e-commerce, mas pela consolidação do chamado shop streaming. Tratam-se de lives em que vendedores ou celebridades apresentam produtos ao vivo para os consumidores tirarem as suas dúvidas e fazerem as suas compras na hora. Segundo o Instituto iMedia Research, o comércio ao vivo movimentou 63 bilhões de dólares na China em 2019. Com a pandemia, esse número deve saltar para 135 bilhões de dólares em 2020. A Inovásia aponta uma coisa interessante nisso. O apresentador ele não deve ser uma celebridade qualquer paga só para puxar o saco da marca. O que dá certo é um influenciador que seja um especialista no produto, que possa falar sobre ele. A agência de comunicação Dentsu Aegis Network indicou que mais de 90% dos gestores chineses aumentarão seu investimento em influenciadores digitais e 80% melhorarão a sua infraestrutura de e-commerce. Outra tendência ligada ao varejo é a entrega em menos de uma hora. Isso já existe na China há uns 5 anos, mas ficou muito mais importante agora. A consultoria britânica Real Capital Analytics indica que imóveis em bairros de Pequim, Xangai e Shenzhen, que são atendidos por supermercados que entregam em até 30 minutos, tiveram valorização média de 10% só por isso. Outra tendência chinesa ligada ao varejo que se viu timidamente por aqui é a preferência pelo comércio local.
Com um consumo mais consciente, as pessoas procuram comprar de pequenos varejistas do próprio bairro como uma maneira de ajudá-los. Além disso, a Inovásia identificou um crescimento de uma procura por marcas nacionais, em detrimento de produtos importados. A alimentação dos chineses também ficou mais saudável, alimentos frescos estão sendo mais buscados ao invés de congelados. As pessoas também estão cozinhando mais, outra coisa que se observa aqui no Brasil, né? Os chineses também estão se exercitando mais, porém não em academias, porque são locais fechados. Cresceu a compra de produtos para atividades físicas em casa. Do ponto de vista de mobilidade, assim como no Brasil, a venda de carros desabou por lá na pandemia, né? 89% de queda. Mas com a retomada das atividades, muitas pessoas estão comprando carros, né? E o motivo é não querer usar o transporte público, que é um foco de contágio. Além das onipresentes bicicletas, né, quando o carro se faz necessário, os chineses estão preferindo os veículos chamados LSV, ou Low Speed Vehicles. São carrinhos parecidos àqueles de campos de golfe, né, totalmente elétricos, conectados, que se movem a, no máximo, 40 km por hora. A autonomia deles varia entre 40 km e 90 km e o tempo de carregamento é de apenas 3 horas. Assim como aconteceu no Brasil, a China experimentou uma explosão de fake news durante a pandemia, né, disseminadas principalmente por redes sociais. E assim como aconteceu no Brasil, os veículos de comunicação tradicionais emergiram como fontes confiáveis para combater a desinformação. Os mais jovens tiveram um papel interessante nisso, né, ajudando parentes e amigos mais velhos a separar as notícias falsas do material produzido pelos veículos sérios. Não? E a gente está precisando melhorar muito nisso por aqui. Não? É interessante observar que essas mudanças vieram para ficar, mesmo entre os chamados late adopters. Segundo a consultoria chinesa Chozan, esse público é, em geral, formado por homens acima de 50 anos com pouca intimidade com smartphones e que têm medo de sofrer golpes online. O mesmo raciocínio se aplica a empresas que, por questões culturais, não sentiam a necessidade de oferecer seus produtos digitalmente. Não. E a pandemia forçou todo mundo a mudar de postura. E o fim da crise sanitária no país não fez o comportamento dos late adopters retornar ao estágio pré-Covid. O motivo principal para a mudança de postura é que seus temores não se concretizaram, o negócio deu certo. Para as empresas, houve aumento da receita em 87% dos casos. O consumo, aliás, voltou com força após o isolamento, porém mais consciente, incluindo evitar dívidas de longo prazo. Como se pode ver, a China pós-pandemia traz caminhos interessantes que podem nos ajudar também. Né? Cabe a nós aproveitar essas ideias da melhor maneira possível. É um país em que as liberdades individuais são restritas e que a arapongagem é algo comum e até aceito. Por exemplo, todo cidadão é obrigado a informar em um aplicativo viagens intermunicipais e sintomas de saúde das autoridades. O sistema que roda no WeChat e no Alipay confere classificações verde, amarela e vermelha a cada cidadão, determinando o seu grau de liberdade de circulação. Fica a questão, se queremos fazer algo assim por aqui, não? O histórico do governo brasileiro, aliás, de proteção ao próprio cidadão, tampouco não é muito favorável. Não? Então, a gente precisa estar atento para que o governo brasileiro não passe dos limites. Não? Temos muito que aprender aí com os chineses. Não? Então, vamos adotar as coisas positivas que vêm de lá e aprender o que não fazer com o que não é legal. É isso aí, meus amigos. Como você e a sua empresa estão lidando com tantas mudanças impostas pela pandemia? Vocês já estão fazendo movimentos como esses que a gente discutiu agora? Se precisar de ajuda, é só mandar uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.